Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito administrativo, autonomia e formação, sistemas administrativos de jurisdição, Estado, governo, administração pública e muito mais. As aulas são com o professor Salomão Barbosa. E chegamos à nossa última aula. Já lamento, mas enfim, tudo na vida tem um início, meio e fim. A quinta aula que diz respeito a curiosidades do direito administrativo. Estou muito feliz com a oportunidade que nós temos de debater as curiosidades. As curiosidades por si só são intrigantes, são algo que nos traz aí a discussão, algo de ser inédito, talvez para muitos de vocês, mas a ideia aqui numa última aula como esta é trazer a reflexão a dois grandes temas que eu acho assim de grande valia. Vamos refletir sobre esses dois grandes temas que dizem respeito ao direito administrativo como um todo. Muito bem, e comecemos com um polêmico tema a respeito do sistema de substituição eventual do cargo de presidente da República. Eu estou me referindo à substituição eventual. Eu vou logo colocando aqui os pontos nos is. Eu não estou me referindo a uma questão de uma nova eleição. Eu não estou me referindo a uma questão de definitividade. Eu estou me referindo à substituição eventual e vamos nos ater a um exemplo concreto. Viagem ao exterior do presidente da República. Mas, para isso, precisamos debater aqui exatamente para que nós possamos delimitar bem o tema. Isso é muito importante em um evento acadêmico como este nosso curso, no nosso Saber Direito, distinguir exatamente a questão da ordem de substituição eventual da presidência da República, que não se confunde com a chamada ordem de representação da chamada chefia dos poderes. Como assim, professor Salomão? É o seguinte, nós sabemos que as normas de cerimonial exigem exatamente, muitas das vezes, a presença do chefe dos poderes. Num desfile de 7 de setembro em Brasília, quando em várias situações de posse solene em Brasília, você tem a presença dos 3 chefes de poderes. Daqui a pouco os senhores vão entender por que nós estamos falando desta ordem, né, de representação do chefe de poderes que não se confunde com a chamada ordem de substituição eventual. Muito bem. No Brasil, nós temos a figura do presidente da República reunindo em uma única pessoa, em um único cargo, né, o chefe de governo, a chefia de governo e a chefia de Estado, consubstanciados em uma única pessoa. Diferentemente do Reino Unido, a presença da rainha, questão de ser chefe de Estado, chefe de governo, como primeiro-ministro. Não é o caso do nosso Brasil, né? Portanto, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República, não é? Que também ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Aliás, é importante se diga, o comandante supremo das Forças Armadas, ele tem a última palavra na decisão da chamada Lei do Abate. A Lei do Abate, como o próprio nome está a dizer, permite o abate de aeronaves, de barcos que adentram no território nacional, seja pelo espaço aéreo, seja pelo mar territorial, sem autorização, sem a devida autorização, depois de seguir todo um protocolo exaustivo que a lei permite, ou seja, em uma madrugada da vida, o comandante da aeronáutica pode vir a ser acordado, ele pode tomar uma decisão e ele também, em último lugar, nós teremos a decisão do comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Tanto sim o é que no desfile clássico do 7 de setembro, na nossa capital federal, em Brasília, é pedido a autorização exatamente aí do comandante supremo das Forças Armadas para realizar aquele desfile militar. É muito interessante isso, até porque mostra situações em que se tem aí a atuação do governante civil em face aí das Forças Armadas. Mas muito bem. Agora, a chefia do Poder Judiciário,
a chefia máxima, nós temos o chefe do Poder Judiciário nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso eu estou me referindo sempre no âmbito federal. E o Poder Legislativo? Quem seria o chefe do Poder Legislativo Federal? Como nós adotamos o sistema bicameral de representação, nós temos sistema bicameral composto, portanto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, nós temos um presidente da Câmara dos Deputados e um presidente do Senado Federal. E aí a pergunta que não quer calar: quem detém a chefia do Poder Legislativo Federal? O presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado Federal? Em outras palavras, quem é o presidente do Congresso Nacional, que, por sua vez, é também o chamado chefe do Poder Legislativo? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Tanto assim, nós sabemos o Congresso Nacional em reunião, em sessão conjunta. Nós temos aí sendo presidido pelo presidente do Senado Federal. Interessante. Qual o plenário maior no Congresso Nacional? É o plenário da Câmara dos Deputados ou o plenário do Senado Federal? Por que essa pergunta? Porque nós teríamos que ter um plenário grande, um plenário suficiente que pudesse compor, pudesse agrupar, pudesse reunir os senadores e os deputados. No caso, é utilizado o plenário da Câmara dos Deputados, por ser maior, por ser mais amplo. Muito bem. E aí, quem é o chefe do Poder Legislativo Federal? É o presidente do Senado Federal e não o presidente da Câmara dos Deputados. E eu falo isso porque muitas das vezes eu sinto, às vezes, os alunos uma certa confusão em relação exatamente ao nosso ponto da ordem de substituição eventual da presidência da República. E aí, para sermos mais precisos na indicação do dispositivo constitucional, nós temos a referência aos artigos 79 e 80 da nossa Constituição Federal. Muito bem. E aí, vejam, nos artigos mencionados, nós temos a indicação no sentido que o presidente da República será substituído nos seus impedimentos, eventualmente pelo vice-presidente da República. Esta é a ordem, né? Pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, depois pelo presidente do Senado Federal e, finalmente, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vejam que não é a mesma ordem da questão da chefia do poder, até porque a chefia do Poder Legislativo está a cargo do presidente do Senado. Aí vem a pergunta que não quer calar: por que numa ordem de substituição eventual do presidente da República, o presidente do Supremo, da Câmara dos Deputados vem na frente do presidente do Senado Federal? Estou ligando, vem na frente para uma linguagem mais informal para que nós possamos bem compreender. Na ordem de substituição eventual, é dito que ele vem na frente, até porque se trata porque ele possui uma maior representatividade popular. Nós sabemos que um deputado federal, a Câmara dos Deputados é a casa do povo, é a representação do povo, enquanto que o Senado Federal nós temos que é a representação das unidades federadas, dos estados e do Distrito Federal. É interessante falar, quando fala em estado, não nos esqueçamos do Distrito Federal, porque nós temos a representação do Distrito Federal no Senado Federal. E o Distrito Federal não é estado. E o Distrito Federal tampouco é município. Ele é anômalo, ele é híbrido, mas ele tem a sua representação perante o Senado Federal. Portanto, e vejam, na ordem de substituição nós temos um dado importante que nós não devemos deixar de considerar, esta exatamente que diz respeito à representatividade popular. O presidente da República, o vice-presidente da República na sua chapa, o presidente da Câmara dos Deputados, que é um deputado, o presidente do Senado Federal, que é um senador, todos eles foram eleitos. O único que não teria sido eleito seria o último posto, o último cargo, o último que vem a ser chamado, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que este não é eleito, até por se trata de um magistrado que foi indicado pelo presidente da República. Muito bem, então nós temos aí uma grande força aí de uma representatividade popular. Por isso que nós temos, nesta ordem, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados na frente do presidente do Senado. E isso depois do vice-presidente, é claro.
E aí estamos começando a chegar ao ponto, que é exatamente a questão aí desta ordem de substituição. E para isso, nós temos que nos ater aqui a uma cerimônia que meramente protocolar, que é realizada em Brasília, na base aérea de Brasília. Mas antes disso, mais uma curiosidade constitucional, até porque nós falamos da ordem de substituição eventual da presidência da República, nós temos, às vezes, uma cerimônia em que a segurança desses representantes, eles ficam bastante atentos. É que, em alguns países, vejam bem, não se permite em que em uma única sala você coloque toda a cadeia sucessória ou de substituição eventual do país em uma única sala, em um único local. Até por questões de segurança pública. Vai que aconteça alguma coisa, um atentado, e você tem todos aí os chefes de poderes, você tem toda a cadeia sucessória do país. Muitas das vezes o Brasil, não de uma forma, mas de uma forma velada, ele é criticado porque em cerimônia você tem a reunião em única sala de toda a cadeia sucessória do país. Isso é muito comum em posses solenes, etc, etc. Felizmente, nós não temos aí uma índole de atentados terroristas, etc, etc, etc. Mas por uma questão aí de segurança. Há quem diga que não se deve jamais pôr em uma mesma aeronave, como teria acontecido durante os funerais do Papa João Paulo II, uma cadeia sucessória do país, porque poderiam estar sujeitos a um acidente aeronáutico, etc, etc, etc. Muito bem, mas voltemos ao tema central da nossa curiosidade do direito administrativo, o sistema aí de substituição eventual. Falávamos desse mero ato protocolar que acontece na base aérea em Brasília, quando o presidente da República viaja ao exterior. Vejam que nós estamos delimitando o exemplo da substituição eventual da presidência da República em razão de uma viagem ao exterior do nosso chefe do Poder Executivo. O que é que ocorre? Diz o cerimonial que os dois, geralmente, quando não está chovendo, há um dia, quando há sol, os dois se caminham até a escada do avião presidencial e nessa há uma despedida. O presidente da República aperta a mão do vice-presidente da República e nesse aperto de mão estaria ocorrendo a chamada transmissão do cargo. Estaria havendo aí a substituição eventual. Olha que interessante. Isso é um mero ato protocolar. Mas, primeiro, o presidente da República sequer saiu do território brasileiro. Ele está subindo ali a escada do avião presidencial, o nosso FAB Uno, a Força Aérea Brasileira Uno, que é o avião presidencial. Muito bem, ele continua em território brasileiro. E ainda que ele vá para o exterior, mesmo que este avião sobrevoe aí espaço aéreo internacional, ou seja, sobrevoe aí as águas internacionais, o presidente da República não saiu do território nacional. E por que não saiu do território nacional? Porque ele está numa aeronave militar. Pelo princípio da extraterritorialidade, ele continua em território nacional, ainda que ele esteja no exterior. É claro que no momento em que ele pisa o solo de um outro país, aí sim. Mas, ou seja, quando ele sai, desce a escada do avião presidencial, aí sim ele não está. Mas enquanto ele estiver no avião presidencial, que se trata de uma aeronave militar, ele se encontra em território brasileiro e tem todas as imunidades, todas as garantias que o nosso direito internacional prevê. A questão do sobrevoo, a questão de uma rota de fuga, a questão aí que o direito internacional prevê, que não é bem o nosso caso. Muito bem, mas voltemos à questão do presidente da República, que aí nós já poderemos concluir, ora bolas, se houve a chamada transmissão do cargo em Brasília,
Então, se houve a transmissão do cargo, aquele que está no exterior, exercendo aí a representação, ou seja, o presidente da República, ele teria condições de firmar um tratado? Se ele tem um vice-presidente, teria havido a transmissão do cargo de presidência na presidência da República? E aí é o ponto da nossa curiosidade constitucional. E aí, primeira coisa que nós devemos ter em mente, nós estamos diante de uma ciência jurídica, nós estamos debatendo. Aqui não há certo, não há errado. O que nós podemos chegar, e como sempre digo, na academia, a liberdade acadêmica que nós temos é de chegar a conclusões academicamente corretas ou não. Nós estamos em uma ciência jurídica. Qual o problema do nosso 2 mais 2 não ser 4? Então, aqui nós estamos apenas colocando para o debate, para a reflexão. Então, a pergunta aqui não quer calar. Se houve ou teria havido, porque essa é a informação, de que teria havido a transmissão do cargo em Brasília, então aquele que transmitiu o cargo não tem mais poder, não tem mais legitimidade para firmar um tratado, para assinar, para representar a República Federativa do Brasil, se ele não seria mais presidente da República, porque o cargo de presidente da República teria sido transmitido ao seu vice-presidente ou quem faça às vezes. Poderia ser o presidente da Câmara dos Deputados, poderia ser o presidente do Senado Federal ou mesmo poderia ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não importa quem seja o vice. O que importa é que, e aí já vem uma ideia conclusiva, no sentido de que, será que aquele, que teria havido transmitido o cargo, ele detém o poder, detém a legitimidade para representar o Brasil? E vejam, em tese, o que poderia acontecer. A tomada de decisões diametralmente opostas. Ou seja, o presidente da República no exterior poderia tomar uma decisão e aqui quem ficou, entre aspas, no exercício do poder, poderia tomar uma decisão absolutamente díspara, uma decisão totalmente contraditória. E aí vem a pergunta que não quer calar para todo estudante de direito, operador de direito: qual decisão valeria? E com isso nós não temos uma chamada segurança jurídica. Professor Salomão, você está falando de uma situação hipotética? É hipotética, mas pode ser crível de ocorrer, pode ocorrer a qualquer momento. Há casos em alguns estados em que o governador se ausentou para uma viagem exterior e o seu vice-governador, que era um desafeto político, substituiu todo o secretariado. Nada impede juridicamente, não há nenhum impedimento no sentido que o vice-presidente da República tome a decisão de exonerar todos os ministros de Estado. Ele não tem legitimidade para fazê-lo? Absolutamente que tem. Muito bem, então, só na possibilidade de se aventar isso é que nós temos uma situação, talvez, de uma instabilidade jurídica. É por isso, vejam, as palavras que nós vamos utilizar, como eu falei, não há certo, não há errado, mas isso apenas para reflexão. Ao que me parece, nós estamos utilizando um sistema absolutamente retrógrado, obsoleto, neste caso da substituição eventual do presidente da República. Isso tinha sentido, veja, não estou negando o sentido, isso tinha sentido, o verbo no passado, tinha sentido de ocorrer no século XIX, quando o presidente da República se deslocava para a Europa em um navio, atravessava o Oceano Atlântico 10, 12 dias. A dificuldade que nós tínhamos naquela época, a dificuldade das comunicações telegráficas, era o telégrafo ali. A dificuldade que se tem de se comunicar naquela época, de tomar decisões. Ora, hoje, com todo o aparato tecnológico que se tem, inclusive a bordo dos aviões. Inclusive, hoje, durante um voo, você pode utilizar a internet, você pode utilizar de Wi-Fi, você pode... Em outras palavras, você tem todo um aparato tecnológico, principalmente em um avião presidencial, para manter a presidência, a governança perfeita, em qualquer lugar, seja no exterior ou seja trafegando no espaço aéreo. O presidente da República pode certificar eletronicamente, pode baixar uma medida provisória a bordo de uma aeronave, a bordo do avião presidencial. Ele pode certificar, pode baixar um decreto, ele não precisa estar no território físico. O aparato tecnológico nos permite isso, e isso é absolutamente inegável.
Portanto, aí vem aquela situação que nós sempre conhecemos, o homem da mala, o homem que acompanha muitos presidentes da República, muitos chefes de Estado, com a arma, geralmente o homem da mala com as armas, né? Porque ali tem os segredos militares, tem o segredo dos mísseis, tem isso, daquilo. É mais ou menos isso. O que nós queremos apenas colocar à reflexão é essa situação, no sentido da desnecessidade hoje, da talvez, né, entre aspas, transmissão do cargo. Por quê? Porque o presidente da República, aonde ele estiver hoje, seja no exterior, seja a bordo do avião presidencial, seja na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, em qualquer lugar do mundo, ele tem absolutas condições de manter o exercício da presidência da República, ainda que seja 5.000 quilômetros de distância, porque hoje o aparato não há necessidade da presença física do presidente em território nacional. E já lhes disse que ele não sai do território nacional enquanto ele estiver a bordo do avião presidencial. Então, veja, apenas a título de reflexão. Então, a questão da legitimidade para a assinatura dos tratados, a questão da legitimidade de representação. Existe um princípio que é bem falado, bem divulgado, que a administração pública não pode ficar acéfala, sem cabeça, acefalia, sem comando. Não se pode ter. Portanto, em nenhum momento se poderia deixar de ter aí o governante, a figura humana do presidente da República no comando da presidência da República, seja X, Y ou Z. Veja, não estou falando, não estou que seja o melhor ou ser o pior, não é isso. Mas a questão aí que a Constituição norte-americana parece-me que dá uma boa solução, no sentido que essa substituição só iria ocorrer em duas hipóteses. A primeira na hipótese do impeachment e a segunda na perda da capacidade mental, de rigidez física e mental desse chefe de Estado, desse chefe de governo. É interessante, os americanos, existe aí uma situação, né, que foi divulgada, existem fotos, existem acho que me parece alguns vídeos, quando da comprovação da morte, inclusive encefálica ou não, do ex-presidente, do presidente Kennedy. O vice-presidente estava a bordo do avião presidencial e o comandante recebeu a notícia, o comandante daquela aeronave recebeu a notícia que foi realmente, os médicos haviam decretado a morte do presidente Kennedy. E aí vem, exatamente, eles têm isso de forma muito rigorosa, a administração não pode ficar acéfala. Portanto, ele assumiu, o vice-presidente dos Estados Unidos assumiu a presidência naquele momento, a bordo do avião presidencial norte-americano, ao que parece o Air Force Two, do vice-presidente, que ele estava ali, soube da notícia do atentado em Dallas, e aí ele recebeu do comandante e a informação de que a partir daquele segundo, a partir daquele instante, ele era o presidente. Vejam bem, são situações que podem ocorrer. Exemplo, uma situação de uma cirurgia, uma situação em que o presidente da República, ainda que esteja em território nacional, seja submetido a uma cirurgia. E nessa cirurgia há necessidade de a submissão de uma anestesia geral. Aí sim você tem a perda aí das qualidades mentais necessárias para o exercício do cargo, até porque ele está sob efeito de anestesia. Aí sim ele não teria as condições físicas, fisiológicas para continuar o exercício da presidência da República. Portanto, neste momento, nesse período da anestesia, o que vai durar a anestesia, quanto tempo, 1 hora, 2 horas, depois vai incluir a recuperação em uma sala de recuperação. Nesse período, ainda que os dois estejam no território nacional, aí sim nós teríamos a assunção ao cargo de presidente da República pelo vice-presidente ou pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelo presidente do Supremo, como for, durante esse período em que o presidente da República está sob efeito da anestesia. Aí sim nós teríamos ainda, veja bem, ele não precisou se ausentar, ele foi, digamos, submetido a uma cirurgia no território nacional. Vejam, é esta curiosidade constitucional que eu trouxe para vocês apenas a título de uma reflexão, a título de um pensamento, até porque
meus caros telespectadores, algo que me parece, vejam, nós não temos isso de forma oficializada, nós não temos aí um amparo legal. O que nós fazemos é por uma mera tradição, por um ato meramente protocolar. Nós nos acostumamos a fazer isso. Será que estaríamos na hora de nós regulamentarmos isso? Na questão aí da simples ausência eventual do presidente da República durante uma viagem ao exterior, a necessidade ou a desnecessidade do presidente da República. Veja, nós não estamos negando que a administração possa ficar acéfala. Jamais, isso jamais poderia ocorrer. Mas é porque, veja, se nós formos, né, com esse pensamento, nós teríamos duas pessoas exercendo o mesmo cargo público. E isso o nosso ordenamento jurídico não permite. Um cargo público deve ser ocupado apenas por uma pessoa física. Isso não quer dizer que ela não possa ser substituída, mas nós não temos aí a manutenção do titular e a assunção do seu substituto. Na administração pública, por um motivo de licença de saúde, nós temos o substituto eventual. Até porque pode ser aquele servidor que trate com o público, que lide com o público, que tenha aí o público, então ele precisa ser substituído. Não tem coisa pior do que você chegar na repartição pública. Ah, não, mas quem fazia isso está de licença, está de férias, está aquilo. E cadê o seu substituto? Ah, não, substituto, na verdade não tem substituto, eu não posso, não tem. E aí o serviço público vai ser interrompido? Jamais. Nós falamos muito de um princípio da continuidade dos serviços públicos. E isso também reflete na atuação exatamente da presidência da República. Portanto, não há falar que um cargo possa ser ocupado ao mesmo tempo por duas pessoas, né? Porque então aquele que se despediu em Brasília, na base aérea de Brasília, já que ele transmitiu o cargo, teria havido a transmissão do cargo, ele não é mais o detentor do exercício da presidência da República, ficou aqui com o vice-presidente, mas um representa o país, um vai assinar um tratado e o outro aqui. E volta àquela situação em que é possível de ocorrer a tomada de decisões. O presidente da República toma a decisão X, e o vice-presidente da República toma a decisão Y. Às vezes, a tomar decisão a respeito de uma edição ou não de uma medida provisória. Imagine se o presidente baixa a medida provisória e o vice, não vou baixar e veja aí uma situação, possa baixar com uma outra redação. É essa a curiosidade, a primeira curiosidade constitucional do direito administrativo, que eu trouxe apenas para uma mera reflexão, para um pensamento, para que nós possamos debater o tema. E eu acho que então está na hora de nós chamarmos o nosso quiz, o nosso primeiro teste de conhecimento. Vamos à pergunta. No que concerne ao tema da substituição eventual ou sucessão do presidente da República, à luz da Constituição Federal de 1988, é correto dizer: A. O presidente do Supremo Tribunal Federal assumirá o cargo de vice-presidente da República. O presidente da Câmara dos Deputados não precede o presidente do Senado Federal no caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República. C. Atualmente, diante da facilidade de comunicações e do aparato tecnológico, poder-se-ia afirmar ser obsoleta e desnecessária a assunção ao cargo de presidente da República do vice-presidente da República em decorrência de viagem ao exterior do presidente da República. E a linha D, são idênticos os institutos da substituição e sucessão do cargo de presidente da República. Vamos à resposta? A linha C. Atualmente, diante da facilidade de comunicações do aparato tecnológico, como nós falamos, poder-se afirmar ser obsoleta e talvez desnecessária a assunção ao cargo de presidente da República, assunção ao cargo de presidente, né? Do vice da República, presidente, em decorrência da viagem exterior do presidente da República. Mas vamos analisar
novamente o enunciado da questão, nós estamos falando ao tema da substituição eventual e ou sucessão do presidente da República à luz da Constituição. A linha A é um jogo de palavras. O presidente do Supremo Tribunal Federal assumirá o cargo de vice-presidente da República. Não, o presidente do Supremo jamais assumirá o cargo de vice-presidente da República. Ele assume o cargo de presidente da República, ainda que numa situação temporária, numa situação aí não definitiva. Né? Veja, nós estamos falando aqui na sucessão. O presidente da Câmara, linha B, não precede o presidente do Senado no caso de impedimento, não, ele precede, falávamos aí, porque ele tem uma maior representatividade popular. Portanto, ele precede ao presidente do Senado Federal. É muito comum, no período pré-eleitoral, que o presidente do Supremo Tribunal Federal assuma a presidência da República. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal são também candidatos. E eles são candidatos. E se eles assumirem, eventualmente, a presidência da República, eles se tornarão inelegíveis. Portanto, e muitas das vezes eles viajam também ao exterior, eles não assumem a presidência da República, porque eles também são candidatos. Se eles assumirem a presidência da República, ainda numa situação de eventualidade, eles se tornariam inelegíveis. Portanto, voltemos à nossa segunda curiosidade do direito administrativo. O tema também é bastante intrigante, é um tema polêmico, é um tema que diz respeito à possibilidade, em tese, de um decreto revogar uma lei. Como isso seria possível? Será que a nossa Constituição, em tese, permite isso? Um decreto revogar uma lei? E os dispositivos legais que nós vamos mencionar, para que nós possamos debater à luz do direito positivo, diz respeito aos artigos 84, inciso 6º, a linha A da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Nós temos que ver, portanto, esse artigo 84, o famoso artigo 84, digo famoso artigo 84, porque quem quer ser presidente da República precisa conhecer muito bem esse artigo 84. E ele diz respeito à atuação do presidente da República de uma forma bastante forte, como ele deve agir, as prerrogativas, os direitos, os deveres e as responsabilidades. Muito bem, então voltemos ao tema e digo eu, a importância exatamente é essa. E vamos colocar como fizemos com a primeira curiosidade do direito administrativo, vamos delimitar bem o tema, para que nós não possamos cair naquela tentação de termos uma interpretação extensiva das nossas conclusões. Não, nós temos que nos limitar ao caso concreto. O caso concreto, meus alunos, meus amigos, é a possibilidade que nós temos, em tese, de um cargo público vir a ser extinto. E vamos pressupor que esse cargo público extinto, obviamente, ele não mais está sendo ocupado por um servidor público. Vai dizer, trata-se de um cargo vago, um cargo em que foi ocupado por um servidor público, que ele se aposentou ou veio a falecer. Então, ele poderia vir a ser extinto? Sim, poderia vir a ser extinto, principalmente em decorrência de um contingenciamento de despesa de pessoal. Nós temos uma previsão importante no artigo 169 da nossa Constituição. Inclusive, é interessante, que às vezes é pouco divulgado, a possibilidade do servidor público vir a ser atingido naquilo que lhe é muito importante, que é a característica da estabilidade no serviço público. Eu falo serviço público para deixar bem claro que a estabilidade se dá no serviço público e não no cargo público. E também se distingue da vitaliciedade do magistrado, que é muito mais do que a estabilidade do servidor público estrito sensu. Mas vamos ao tema. Portanto, pressupomos que este cargo público veio a se tornar vago. A questão que se coloca é a seguinte:
pode o presidente da República, mediante decreto, extinguir esse cargo público que presume que foi criado por lei? E aí é mais um tema, é mais uma informação que nós devemos ajuntar. É que é sabido, a Lei 8.112 prevê, sobre o âmbito federal, que isso é repetido nas legislações estaduais, municipais e distritais, a necessidade, a expressa previsão legal de criação de um cargo. Exatamente para ser pleonástico, expressa previsão legal no sentido que um cargo só pode ser criado por lei. Se ele só pode ser criado por lei, em princípio ele só poderia vir a ser extinto também por lei. E aí nós temos que ter uma visão também da chamada pirâmide keynesiana, a pirâmide kelseniana, lá da sua teoria pura do direito, a pirâmide das leis, que você tem no ápice da sua pirâmide, a Constituição Federal, você tem, nos demonstra muito a chamada hierarquia das leis. No sentido de que as leis ordinárias, uma lei complementar, ela deve obediência ao texto constitucional, uma lei ordinária à legislação complementar, um decreto. Enfim, isso nós sabemos muito. E aí, talvez uns conhecimentos mais assim, fortes, né, do estudante de Direito, quando começa o seu curso de Direito, ele sabe, ele tem informação de que um ato normativo secundário jamais poderá extinguir um ato superior, vale dizer, na nossa pirâmide kelseniana superior. Ou seja, um decreto não poderia jamais revogar uma lei. Aí vem a questão que não quer calar. Ora bolas, o cargo foi criado por lei. Portanto, é sabido que, em princípio, esta nossa conclusão, isso poderia ser extinto também por lei. E aí vem a mais importante da conclusão. E por que a lei? Porque a lei é fruto da vontade popular. Se foi o povo que quis criar o cargo, o povo é que deve decidir pela sua extinção. E não uma posição unilateral, uma posição exclusiva, uma vontade unilateral de única pessoa neste país, que é o presidente da República, que por lei pode baixar um decreto. Nós não estamos negando a possibilidade jamais do presidente da República editar um decreto, baixar um decreto. O que nós estamos debatendo aqui, como eu falei, não há certo, não é errado, mas apenas à luz da reflexão. Em um ambiente acadêmico como esse, nós estamos debatendo exatamente a possibilidade do presidente da República editar um decreto revogando uma lei. Por que revogando uma lei? Nós esperemos que isso não aconteça, porque a possibilidade aí do artigo 84, inciso 6º, a linha A, com a redação dada pela emenda constitucional 32 de 2001, exatamente a possibilidade aí do presidente da República, né, mediante um decreto, extinguir um cargo público vago. Veja, em nenhum momento nós estamos combatendo essa possibilidade de extinção do cargo público. Nós estamos refletindo sobre a forma como este cargo público é extinto. Nada impede que o presidente da República, como é muito comum e que deve acontecer, iniciar o processo legislativo de extinção de cargos. Veja, nós sabemos a finalidade, o elemento teleológico, o porquê de se conferir ao presidente da República algumas matérias que ele possa, de imediato, vamos dizer, a questão da medida provisória, de legislar no caso concreto, com a medida provisória. É claro que não se prescinde da atuação do parlamento. O parlamento vai atuar, vai apreciar aquela medida provisória a tempo e modo e vai decidir. A questão do veto também é muito importante. O Congresso Nacional pode vetar o veto, é o veto do veto. Por quê? O presidente da República pode vetar uma lei. E assim o fazendo, ele devolve aquela matéria que foi vetada, seja parcial ou total, ao Congresso Nacional, que poderá manter ou não o veto. Portanto, quem dá a última palavra é
o povo, é o Congresso Nacional. Portanto, o povo tem o poder de vetar o veto. É o veto do presidente da República. Mas voltando à questão que exatamente traz é que a nossa conclusão é que se o cargo foi criado por lei, somente por lei, poderá ser extinto, né? É essa a nossa conclusão. Agora, isto não quer dizer, veja bem, como eu falei, que nós possamos iniciar um processo legislativo. É sabido da existência do artigo 169 da Constituição Federal, que inclusive ele possibilita atingir a estabilidade em decorrência de um contingenciamento de despesa de pessoal. Aquilo que eu sei que muitos dos senhores almejam um cargo público diante de uma estabilidade financeira, perfeito. Talvez a forma mais republicana, como se diz mais republicana, de assunção no cargo público é exatamente o concurso público. E aí é sabido que se submete a um concurso público porque nós queremos ter a estabilidade financeira, que essa estabilidade financeira é advinda da estabilidade no serviço público, porque essa garantia que tem o servidor público de o seu cargo não ser extinto por uma posição unilateral do presidente da República. Ainda bem que a Constituição exige ali que o cargo esteja vago. Mas veja, o que eu quero falar também é que o Instituto da Estabilidade, ele também é condicionado, ele é mitigado em face do interesse público de um contingenciamento de despesa. Ou seja, a nossa Constituição prevê a possibilidade do atingimento da estabilidade. Como assim, professor? Ainda que eu seja estável no serviço público, eu poderei perder o meu cargo público. Mas quando, professor? Em que contexto? No contexto do artigo 169 da Constituição, que eu diria que é mais uma curiosidade constitucional, porque ele é pouco divulgado, pouco debatido. É que a estabilidade, ela sofre mitigações. Eu vou usar a expressão, a estabilidade não é tão estável quanto a gente imagina que ela é. Ela sofre mitigações. Ela, sob certo aspecto, diante de uma grave crise econômica, financeira, né, que estamos passando também, a estabilidade pode ser atingida. É claro que ela deve observar sempre o devido processo legal, lá do artigo 69. Primeiro, eu atingir aí os cargos em comissão. Depois, eu atingir os servidores não estáveis. E depois, finalmente, em uma última análise, numa gradação aqui, eu atingi os servidores estáveis. Como assim, professor? Eu quero dizer o seguinte, ainda que eu tenha sido avaliado de forma exemplar, não é nenhuma questão de má ou de boa avaliação. Eu posso ser, em tese, um excelente servidor público, dotado de elogios na folha funcional, ter sido um excelente servidor público e, em tese, vir a perder o cargo público em decorrência da incidência do artigo 169 da Constituição. É claro que em um Estado democrático de direito como o nosso, eu estou pressupondo a observância do devido processo legal. Eu estou pressupondo que aquela gradação à qual me referi há pouco, de atingir, primeiro, os servidores detentores de cargo e comissão, segundo, atingir os servidores não estáveis, depois, se for o caso, se ainda for necessário, diante de uma grave crise econômica e financeira pela qual passa o Estado, eu posso atingir os servidores estáveis, independentemente da sua avaliação funcional. É claro, a necessidade de observância do devido processo legal, da lei que regulamente tudo isso. Eu só quero colocar que a nossa Constituição dispõe sobre a matéria. E, meus caros telespectadores, isto também não se confunde com a chamada vitaliciedade, né, como uma característica aí dos exercentes do cargo da magistratura, dos exercentes do cargo do integrante da carreira do Ministério Público. A vitaliciedade no direito administrativo, dizia eu há pouco tempo, é mais do que estabilidade. Por que seria
mais do que a estabilidade, como uma garantia indelével de respeito à autonomia e independência do juiz, do magistrado, do membro do Ministério Público. Ele precisa disso para bem agir, de agir de forma imparcial, agir de forma independente. Por que a vitaliciedade é mais do que a estabilidade? É que a vitaliciedade, né, diz respeito, veja bem, o exemplo clássico, o magistrado. O magistrado, detentor, o agente político, aliás, considera o magistrado, membro do Ministério Público, também como agente político, claro, no sentido grego da palavra, a qual nós nos reportamos há pouco. O magistrado, veja bem, essa vitaliciedade significa que ele só perderá este cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Ainda que ele, veja bem, isso não quer dizer que ele não possa ser afastado compulsoriamente do exercício do cargo de magistrado ou de membro do Ministério Público, até porque ele está sendo imputado um ato de, enfim, um crime contra a administração pública, um crime contra a administração da justiça, ou mesmo um ato de improbidade administrativa. Claro, mediante sempre, em um Estado democrático de direito como o nosso, da ampla defesa e do contraditório com todos os meios inerentes aos dois. Né? Sempre observado o devido processo legal. Mas isso eu estou me referindo na via administrativa. Ou seja, um magistrado, membro do Ministério Público, continuará a perceber os seus subsídios, ainda que ele esteja imputado à prática de um. Isso, a sua remuneração, ele só perderá a sua remuneração após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Veja que a Constituição exige o trânsito em julgado. Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, esse magistrado, esse membro do Ministério Público, continuará a perceber os seus subsídios. Por isso que se diz, na estabilidade do servidor público, estrito sensu, isso não ocorre. Por quê? Porque a nossa Constituição prevê a perda do cargo, claro, mediante também o devido processo legal, mediante a ampla defesa, mediante o ampla defesa do contraditório com todos os meios a eles inerentes, mas se prevê também a possibilidade da perda do cargo por decisão administrativa, vale dizer, por decisão de um processo disciplinar administrativo, de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. A hipótese do magistrado é distinta. Ele só perderá o seu cargo mediante sentença judicial transitada e julgada. A Constituição se utiliza para o magistrado a expressão judicial, para o servidor público, estrito sensu, não. Portanto, o servidor público pode sim perder o seu cargo mediante aí uma decisão administrativa, aquela que culmina com a pena máxima na administração pública, na via administrativa, diga-se de passagem, que é a demissão. A demissão, aliás, a demissão no direito administrativo tem um aspecto punitivo. No direito do trabalho, às vezes uma informalidade, eu vou me demitir do meu emprego, não aguento mais, vou pedir minhas contas, vou me demitir. No direito administrativo, não. A demissão tem um caráter punitivo. Algo culminou, um ato, né, de improbidade, um ato gravíssimo, que eu falo gravíssimo porque ele está sujeito à pena máxima, que é a penalidade de demissão. Inclusive, nós temos a expressão penalidade de demissão a bem dos serviços públicos, a expressão a bem do serviço público, que exatamente demonstra aí uma gravidade maior. Essa demissão pode ser com ou sem essa expressão, a bem do serviço público. E aí o presidente da República tem a competência para baixar o decreto de demissão. Tanto assim é que, como se trata de um ato do presidente da República, aquele, no caso, servidor público, que discorda disso e quiser impugnar na via judicial, como se trata de um ato do presidente da República, ele será decidido, o ajustamento dessa ação será perante o Supremo Tribunal Federal, se você está impugnando o ato de demissão baixado
pelo presidente da República. O que não se confunde se o ministro de Estado detiver a competência exatamente da prática desse ato demissional. Se ele o fizer mediante delegação de competência, aí provavelmente nós teremos aí a competência do STJ e nos governos estaduais a competência do ato contra o governador do Estado, julgamento perante o Tribunal de Justiça, e aí nós teremos esse segmento aí de uma simetria no âmbito da administração. Portanto, vejam bem, mais uma curiosidade, nós debatemos os aspectos relativos à estabilidade, que não se confunde com exatamente com a vitaliciedade. E não confundamos, já que nós mencionamos a oportunidade de mencionar aqui, não nos confundamos com o período do estágio probatório. Não confundamos o período do estágio probatório com o período necessário para a aquisição da estabilidade. No estágio probatório, tem por objetivo aferir se aquele servidor está apto para o exercício do cargo, enquanto que a estabilidade visa aferir exatamente uma outra aferição que diz respeito à manutenção ou não no serviço público. Tanto assim é que eu posso não ser aprovado no estágio probatório, né, e se estável for, eu serei reconduzido para o cargo imediatamente anterior. Portanto, é possível se opor. É a importância de se deter ou não a estabilidade. Eu posso já ser estável no serviço público, e geralmente é muito comum, cargo de nível médio, cargo de nível superior, sou detentor de um cargo de nível médio, eu venho a submeter a um concurso público e ser aprovado para o cargo de nível superior. Eu já sou estável no serviço público. Inclusive, eu já fui considerado apto para o exercício daquele cargo. E aí eu sou aprovado no novo cargo, ou seja, o cargo de nível superior. Eu terei que necessariamente me submeter a um novo estágio probatório, porque a administração pode considerar você inapto para aquele novo cargo, ainda que você tenha se considerado aí aprovado para fins de estabilidade. Portanto, aí não se há confundir a estabilidade aí com exatamente a estabilidade com nem com a vitaliciedade e nem... Portanto, os prazos são distintos. O prazo para o estágio probatório continua sendo de 24 meses. É interessante, o prazo é em meses. Meses no direito. Veja, 24 meses não são 2 anos no direito. Porque você pode ter aí um ano bissexto. Se os prazos são contados em meses, são meses. Se são dias, são dias. Se são horas, são horas. A Lei 8.112 não falou em 2 anos, falou em 24 meses. Portanto, a resposta correta é 24 meses. O prazo para aquisição de estabilidade é de 3 anos que a nossa Constituição prevê, e não 36 meses. 36 meses pode não ser 3 anos, a questão dos 24 meses pode não ser 2 anos. E com isso, meus caros telespectadores, nós já temos condições aqui de passar para o nosso quiz, as nossas perguntas. Vamos lê-la. Com referência às atribuições do Presidente da República, é correto afirmar ser de sua competência privativa extinguir um cargo público quando vago, mediante decreto. Transferir o Comando Supremo das Forças Armadas ao Ministro da Defesa. Promulgar a Constituição da República ou nenhuma das assertivas anteriores. A linha A. Ser de sua competência, vale dizer, do Presidente da República, diga-se de passagem, competência privativa, extinguir um cargo público quando vago, mediante o decreto, que foi exatamente a curiosidade constitucional que nós debatemos aqui. A linha B é importante que se mencione, transferir o Comando Supremo das Forças Armadas ao Ministro da Defesa? Não. Essa atribuição, ela é privativa do Presidente da República. O Comando Supremo das Forças Armadas está nas mãos do Presidente da República e ela é indelegável. Promulgar a Constituição da República? Não. O Presidente da República, veja, para a questão da promulgação, não. A
Constituição da República, você tem um outro mecanismo de promulgação que se dá aí mediante o Congresso Nacional, e aí você tem a promulgação. Okay? E com isso nós podemos também, né, chamar a mais um quiz, a mais uma pergunta do nosso teste de conhecimento. É competência privativa do Presidente da República: a. Nomear os presidentes dos poderes legislativo e judiciário, decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção estadual em um município, vetar projetos de lei oriundo das assembleias legislativas estaduais. Vamos ver a resposta? A resposta correta é a linha B. É competência privativa do Presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Competência privativa, competência indelegável, está nas mãos decretar. Isso não quer dizer a necessária passagem pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, se for o caso, nas hipóteses previstas. Então, eu me despeço aqui agradecendo a oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder, eu sempre digo, a profissão do professor, né, não é por si só egoísta, como todas, nenhuma profissão deve ser, mas essa há algo assim, não guarde os conhecimentos para si. Se a gente pode participar no crescimento de uma pessoa, ser numa experiência de vida, uma experiência de um conteúdo, que façamos, nós só iremos melhorar, com certeza, cada um de nós. Muitíssimo obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.